A paz do Senhor Jesus. Você tem acompanhado nossa meditação pelas páginas sagradas do Novo Testamento. E como vimos na meditação anterior, Paulo está aqui encerrando a sua terceira viagem missionária. Ele está de volta a Jerusalém. Paulo agora está chegando na ocasião do Pentecoste, uma festa importante do calendário religioso judaico. E você pode imaginar que uma festa como essa, a cidade de Jerusalém está cheia. Tem gente de toda parte que está chegando para uma festa das mais importantes da comunidade judaica. Então, a partir do verso 17 do capítulo 21, nós lemos: Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Vamos nos lembrar que a igreja de Jerusalém tem um papel preponderante nesta época e você ainda se lembra, certamente, que o grande concílio de Jerusalém aconteceu no ano 49. Portanto, 8 anos atrás, a partir deste concílio, é que se concretizou de maneira bem clara a obra missionária entre os gentios. E agora, Paulo está de volta e vai contar à igreja, dar uma espécie de relato da sua obra entre os gentios. Por isso, verso 19 diz que Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. E assim, todos ficaram muito felizes e louvaram a Deus. E assim, este capítulo, muito alegre e bastante claramente percebido aqui na sequência no verso 20, quando disseram a Paulo: Veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram, e todos eles estão zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto, faça o que lhe dizemos. Então, veja só, a situação ainda difícil de ser resolvida na convivência entre judeus e gentios, que tinham aceitado o cristianismo. Havia lá uma espécie de palavra disseminada de que Paulo estava tentando desviar os judeus das suas tradições. E aqui precisa ser dito que Paulo, na verdade, não queria que os gentios fossem obrigados a se tornarem judeus. E também Paulo entendia que a lei não tinha mais a mesma função que tinha na antiguidade e, portanto, dos costumes antigos não eram mais praticados pelo próprio apóstolo. Culturalmente, ele era judeu e respeitava diversas das tradições do seu próprio povo. Então, o conselho dado a Paulo foi o seguinte: Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos seus rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. E Paulo, veja só a flexibilidade de Paulo. Paulo não se defendeu, nem tentou explicar nada. Ele tomou os homens que foram ali indicados, purificou-se com eles, e no contexto judaico ele respeitava as práticas culturais do contexto dos judeus. E aí ele foi então ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias de purificação e da oferta que seria
feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, e aí a confusão começou, porque estamos falando de Paulo, o procurado. Você pode talvez estranhar, como assim, judeus da província da Ásia? O que está acontecendo? A questão é que Paulo está em Jerusalém, na ocasião do Pentecoste, e judeus de toda parte estão vindo para a festa também. Alguns desses que vêm provavelmente de Éfeso, que conhecem Paulo de lá quando percebem que Paulo está no templo. Agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Veja toda a confusão, porque estamos diante daquele que é procurado, destes que perseguem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles então dizem: este é o homem que nos ensina a todos, em toda parte, contra o nosso povo, a nossa lei, o nosso lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Eles, na verdade, tinham visto Paulo junto com Trófimo. Trófimo era amigo de Paulo e era Éfeso. E acharam que Paulo tinha levado o Trófimo para dentro do templo, que era proibido pela própria lei dos judeus. A cidade então virou aquela confusão. Reuniu-se uma grande multidão. Eles então agarraram a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas, tentando eles matá-lo. E neste momento, o comandante das tropas romanas da cidade fica sabendo, ouve a respeito do assunto, que a cidade está um tumulto geral. Ele reuniu oficiais e soldados e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Observe aqui como a autoridade romana, na verdade, vai ajudar o próprio Paulo. O comandante chegou, prendeu e o ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. E assim ele começou a perguntar qual era o problema, e aquela confusão, a multidão, cada um gritando uma coisa, sem saber direito o que estava acontecendo. Paulo foi levado ali pelas tropas, pela ordem do comandante, para a fortaleza da cidade, aqui que certamente é a fortaleza de Antônia. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! Assim, diante dessa circunstância, Paulo agora numa situação de prisão, sendo ele aí procurado, os soldados estavam para levá-lo para a fortaleza. Quando ele pergunta ao comandante, falando em grego, o comandante fica surpreso e diz: escuta, mas você não é o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo, levou 4.000 assassinos para o deserto? Você sabe falar grego? Então Paulo agora se identifica claramente: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. E assim ele recebeu a permissão, começou o seu discurso para o próprio povo. A multidão que estava à sua volta, Paulo começa falando em aramaico, e assim eles, quando ouvem Paulo falando em aramaico, ficam em silêncio. E Paulo vai dar o seu grande testemunho no capítulo 22. Aquilo que você conhece, que está em Atos capítulo 9. Aí aquela multidão de judeus presos aos seus limites religiosos daquela ocasião ficou muito nervosa e revoltada. A multidão então ouviu Paulo até ele dizer isso. Então o Senhor me disse: vá, e eu o enviarei para longe aos gentios. E eles começaram a gritar: tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando,
tirando suas capas e lançando poeira para o ar. E o comandante então ficou impressionado porque ele não está entendendo nada. O discurso está em aramaico. O homem fala grego e ele queria saber o que está acontecendo e mandou prender Paulo para que ele fosse açoitado. Quando ali sendo preparado para ser açoitado, ele disse: Escuta, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? O centurião ficou assustado e foi conversar com o comandante e disse: Escuta, este homem aí é cidadão romano. Então o comandante foi falar com Paulo: Escuta, é verdade? Você é cidadão romano? Você deve se lembrar: o cidadão romano tem privilégios e uma situação muito especial nessa época. Paulo confirma a sua cidadania. Então o comandante diz: Puxa, eu tive que pagar muito para ter a minha cidadania. Paulo diz: Pois é, eu tenho por nascimento. Assim, os que iam interrogá-lo saíram fora. Não quiseram prosseguir, e o comandante ficou alarmado diante disso. E a nossa meditação termina aqui neste momento. Aqui está o grande servo de Deus do passado, que era por todos procurado. Sim, ele estava disposto a sofrer, enfrentar prisão, morte, acusação, porque finalmente seu coração estava descansado, porque ao Senhor Jesus, a quem o seu coração tanto havia procurado, finalmente Paulo o havia encontrado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração.